Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu também fiquei muito emocionante, eu pedi que o nosso pessoal do DECOM preparasse essa música, mesclando aí as crianças aqui da IBAN com as crianças de lá das nossas creches, para que pelo menos no vídeo nós tivéssemos a oportunidade de vê-las juntas falarem sobre o sentido do Natal. Ontem eu conversava com o Tanal, aqueles que não conhecem, ele é um produtor de cinema daqui da nossa igreja, e eu conversava com ele sobre uma propaganda muito bem filmada, extraordinária, feita por uma grande empresa de refrigerante. Então eles foram para o interior, o sertão, ou da Paraíba ou do Piauí, uma comunidade bem pequena, bem carente, sem energia elétrica, sem nada, e toda a propaganda se desenrola ali. Então eles vão e começam a entrevistar as crianças e fazer perguntas sobre o que é o Natal. E elas não sabem responder, elas não sabem dizer exatamente o que é o Natal. Elas tentam responder da sua própria forma, dentro daquilo que, na sua limitação, lhes foi informado acerca do que é o Natal. Então eles perguntam: você já ouviu falar do Papai Noel? E que cor você acha que é a roupa dele? E um diz: é azul, o outro diz: não, é verde. E você vê ali, primeiro, toda aquela parte, aquela preparação, assim, criando aquela expectativa. No final da tarde, quando já está escurecendo, chega aquele caminhão gigante, todo colorido, cheio de luzes, e ele vem na parte central da comunidade, e as crianças correm e ficam em volta daquele caminhão, e acendem as luzes, a lateral da caçamba baixa, vira um palco gigante, e eis que no meio do palco surge Papai Noel. E as crianças ficam deslumbradas, e ele brinca com elas, e ele desce do caminhão, e ele distribui presentes, e ele joga bola com as crianças. O vídeo é emocionante, é impressionante como eles conseguiram, num cenário tão simples, tão singelo, criar uma propaganda tão bem elaborada. A grande questão é o que daqui 10, 20 anos vai estar na mente daquelas crianças acerca do que é o Natal. E nesse final de ano, irmãos, com todas as programações que aconteceram aqui na nossa igreja, nós fomos para essas creches, nós tivemos programações aqui na nossa creche, na cidade da BM, tivemos apresentações aqui, e o tempo todo essas crianças que você viu no vídeo estão sendo permeadas de amor e estão sendo informadas de elementos que vão ajudá-las a elaborar bem o seu próprio conceito acerca do que é o Natal, o que é que nós vamos deixar para elas, o que é que vai ficar na mente delas. E a letra desta canção é incrível, porque a letra fala exatamente o que é esse grande presente, quem é o aniversariante e por que a razão desses dias todos especiais, que não se consagra nas festas, nas brincadeiras, na diversão, nos presentes, mas sim o aniversário daquele que nos salvou e que nos amou. Eu espero, irmãos, que a Igreja Batista Metropolitana continue por muitos e muitos e muitos anos informando e formando o coração dessas crianças, para que elas cresçam com uma ideia consistente, com uma convicção forte dentro delas acerca do que é o Natal, acerca de quem é Jesus, quem é este menino que veio ao mundo para transformar a nossa realidade. Que Deus nos ajude a continuar fiéis na nossa missão. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 9. Semana passada, no culto da manhã, o pastor Lucas nos trouxe uma grande e muito bem consistente explanação deste texto. Ele leu o capítulo 8 e o capítulo 9. O que eu quero fazer hoje é apenas um pequeno destaque do verso 6 do capítulo 9. Então, se você quiser ver a introdução toda ou a parte sólida desta mensagem, você pode pegar o culto de domingo passado pela manhã e ver a exposição que foi feita pelo pastor Lucas. Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler o verso 6. Todos acharam? Por favor, digam amém. Amém. Muito bem, diz assim o texto: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nós temos de reflexão sobre a Tua Palavra. É a Tua Palavra que sustenta a nossa vida e a nossa história neste mundo. Pela Tua Palavra a nossa fé é alimentada. Pela Tua Palavra o nosso coração é desafiado a ouvir a Tua voz, a compreender o Teu plano e o Teu propósito e a fazer a Tua vontade. Portanto, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor, com toda clareza, explanada neste lugar, possa promover vida, possa promover salvação, possa promover santificação, edificação espiritual, crescimento. Se houver alguém aqui hoje, Senhor, desanimado da sua fé, que seja renovado pela presença do Senhor e pela explanação da Tua verdade. É a nossa oração, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Isaías está falando nesse texto sobre os títulos do Messias. Você sabe que títulos, para nós seres humanos, são muito importantes. Há quem fundamente a sua identidade no título que possui. Aliás, essa é uma grande tendência, não só da época em que Isaías escreveu esse texto, ou na época em que Jesus viveu e esse texto se cumpriu, 700 anos depois desta promessa ter sido escrita, mas também nos nossos dias, as pessoas tendem a pautar a sua identidade nos seus títulos. Títulos que foram adquiridos, títulos que foram conquistados. Você pode alcançar títulos por um esforço pessoal, mas também por delegação. Você estudou, graduou, pós-graduou, fez um doutorado e você completou todos os seus estudos e alguém, durante este período, foi delegando a você autoridade para o exercício desta função que a partir de então você passa a adotar. O problema é que quando nós pautamos a nossa identidade em títulos que definem o que fazemos e não necessariamente o que somos, corremos um risco de nos frustrar grandemente, exatamente no momento em que este título for retirado de nós. Porque cedo ou tarde, o nosso time passa, fica para trás. Cedo ou tarde, alguém modifica o status quo, modifica o cenário que nós estamos vivendo, e de repente você percebe que aquilo para qual você tanto dedicou sua vida, seu coração, seus estudos, sua inteligência, já não se adequa mais. E você tem que ficar o tempo todo se aperfeiçoando, e esse aperfeiçoamento vai ficando cada vez mais rápido, e cada vez mais rápido as pessoas vão ficando para trás. Chega um dia em que aparece alguém que me parece ter muito mais facilidade do que você, mais habilidade do que você, mais capacidade do que nós. E essa pessoa é tomada no nosso lugar. E quando você menos percebe, você ficou para trás. Não é desse tipo de título que nós estamos falando aqui. Você sabe que os títulos de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz são considerados como títulos nobiliárquicos, ou seja, títulos da nobreza. Eles faziam parte das cerimônias de posse dos faraós, dos grandes reis da antiguidade. Eles eram chamados assim. E há algo interessante nisso, porque de repente um aspecto que é retirado da cultura corrige um equívoco. Muito cuidado quando você sataniza a cultura. Muito cuidado com gente exagerada que sataniza tudo que vê pela frente. Eu tenho visto pessoas dizerem nesse final de ano, como nos últimos anos, entre os cristãos, entre os evangélicos, não devemos comemorar o Natal, não devemos reunir a família, isso é coisa de pagãos. E aí nós vamos entregando todas as coisas para os pagãos, todas as coisas para o diabo, todas as coisas para o mundo, e não sobra mais nada. Me parece
que os profetas viviam num ambiente onde as coisas eram contrárias. A presença do Evangelho santificava a cultura. Então, se eram títulos usados para os grandes reis, vamos corrigir isso, porque nenhum rei pode ser um maravilhoso conselheiro, nenhum rei pode ser um Deus forte, nenhum rei pode ser o Pai da eternidade, nenhum rei pode ser príncipe da paz, a não ser Jesus Cristo. Então esses títulos são tirados deles e são dados a Jesus. E Jesus o recebe, e o profeta apresenta Jesus não como uma pessoa qualquer. Os títulos do Messias aqui não são qualificações adquiridas, não são coisas que Jesus se graduou para conquistar, são a essência dele, são aquilo que eles são em sua natureza. Isaías está falando do Messias prometido, ele está declarando 700 anos antes os títulos que seriam dirigidos a Cristo. Um menino libertador, o rei, profeta e sacerdote, o único que recebe essas três designações, aquele que teria o governo nas suas mãos, aquele que renovaria o trono davídico. Ele era um simples bebê, ele era apenas um menino, mas ele era augusto em sua essência. Ele é o Emanuel, ele é majestoso, ele é magnífico, ele é venerável, ele merece toda a nossa reverência, ele é a encarnação de Deus. Ele é o Deus que se fez humano, para que um dia nós humanos possamos estar com ele por toda a glória celestial. Ele é o nosso Deus, não é um menino qualquer, ele é Jesus. Então quem é este Jesus? Quem é este Messias? Vamos pensar em cada um desses títulos. Primeiro, Isaías diz, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o grande conselheiro, ele é aquele que penetra as profundezas da nossa mente, do nosso coração, ele é aquele que sabe quais são todas as nossas necessidades e sabe na medida como nos conduzir, como direcionar o nosso coração e o nosso comportamento. Ele pode nos aconselhar, mas a minha pergunta de hoje é: quem precisa ser aconselhado? Quem precisa ser aconselhado? Quanto mais a humanidade se desenvolve, quanto mais a humanidade adquire conhecimento, menos precisamos de pessoas que nos aconselhem. Nós gostamos de ser autônomos, achamos que não precisamos de ninguém. É interessante que os que trabalham como coachings de empresas, aqueles grandes empresários, aqueles que estão conduzindo as maiores corporações do mundo, falam muito sobre feedback. Feedback é algo essencial, feedback é algo importante. Você tem que dar feedback, você tem que aprender a receber feedback. Mas se tem uma coisa que a gente detesta, é feedback. Você quer ver? Imagina a cena, lá na sua casa, dia de Natal, a família toda vai chegar de noite, a sua mãe começa a preparar o jantar. Então ela vai testar uma nova receita de peru. E aí ela coloca um creme especial, e ela faz isso, e ela marina, e ela faz aquilo, e ela prepara os complementos todos, o arroz sem uva passas, aquela coisa toda, né? E prepara tudo direitinho, e põe a mesa, e deixa tudo maravilhoso, e os filhos vão chegando, e vai chegando todo mundo e tal, de repente chega uma nora é provocação demais. Chega a filha mais velha, e diz: mãe, por que a senhora colocou esse molho no peru? Não é assim que faz, mãe, eu vou ensinar para a senhora como é. Tá bom, minha filha, mas a gente não gosta. Você deu o melhor de si, pelo menos aquilo que você acha que é o melhor de si. Mas chega alguém e sempre tem uma opinião, sempre tem uma sugestão, sempre tem uma ideia nova, sempre quer acrescentar alguma coisa. Nós não queremos, nós somos autônomos, eu sei fazer, eu já aprendi, eu sou mestre nisso. Não gostamos disso, amamos a autonomia, não queremos conselheiros. A nossa natureza é diferente de Jesus. Ele é um maravilhoso conselheiro, nós não queremos ser aconselhados. Nós somos a geração dos que seguem e dos que são seguidos.
Seguimos pessoas que no nosso imaginário são populares, são interessantes, são exóticas, são engraçadas. Nós achamos que ter uma centena de seguidores numa rede social é sinônimo de popularidade. Mas é uma popularidade capenga. Por quê? Porque ela depende da tecnologia para dar a nós essa sensação de saciedade social. Por engano, na selvageria das redes sociais, quando você, por 1 milímetro, discorda de alguém, da opinião ou da preferência de alguém, o que é que a pessoa faz? Clica aí, bloqueia você, desconecta você, pronto, acabou, deixa você para trás. Afinal, aquela pessoa tem que preservar as opiniões dela, a inteligência, as escolhas, os direitos, e você está fora. Acabou, esquece. Então nós vamos alimentando cada vez mais essa autonomia tola. A grande questão é que nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Tiago nos confronta sobre isso. O que é a vida de vocês? O que vai acontecer amanhã? A nossa vida, diz Tiago, é como uma neblina que aparece no começo do dia, mas logo o sol ou os ventos a dissipam. Nós não sabemos o que é que a próxima esquina nos reserva, e isso deveria ser o suficiente para manter o nosso coração em estado de humildade e de dependência do único que pode nos orientar, porque Ele é presciente e Ele é soberano. Quem Ele é? Ele é Jesus Cristo, o maravilhoso conselheiro. Só Ele, somente Ele. Somente Ele pode nos orientar nos diversos assuntos da nossa vida. Somente Ele pode dirigir os interesses da nossa história. Ninguém conhece você mais do que Jesus. Ninguém mais sabe sobre as suas preferências, sobre os seus medos, sobre as suas angústias, sobre os seus temores, sobre os seus traumas, os segredos que você guarda lá no baú do seu coração, as coisas que você oculta de todo mundo, porque você tem vergonha delas. Pois bem, Jesus Cristo conhece todas elas. Ele conhece a nossa vida em essência. E o interessante é que o fato de nos conhecer profundamente não faz com que Ele nos rejeite quando Ele descobre o nosso lado ruim. Ele conhece bem o nosso lado bom, o nosso lado de qualidade, mas Ele conhece também o nosso lado ruim. E isso não anula a sua bondade, não anula o seu amor, que é incondicional. Ele continua sendo o único que pode nos guiar as nossas decisões. Quantas decisões nós tomamos em 2018? Quantas nós acertamos de verdade e quantas foram decisões erradas que não deram em nada? Quantos de nós estamos sofrendo hoje, talvez 10, 15, 20 anos depois de ter tomado uma péssima decisão lá atrás? Faltou o quê? Faltou se aconselhar com quem pode. Faltou pedir a orientação de quem poderia realmente demarcar a nossa história. Faltou ter alguém que pudesse nos mostrar o caminho certo. Meus irmãos, os anos estão passando. As nossas oportunidades estão ficando para trás. Cada dia que passa, você vai se distanciando delas. E você não vai poder desfrutar do que ainda resta se você não estiver de fato conectado ao único conselheiro que realmente pode ajudar você a compreender o seu próprio coração, a entender os seus pensamentos, a entender as suas intenções, a entender os seus medos, seus traumas, suas angústias, suas dúvidas, seus pecados, e tratar esses pecados. Somente o maravilhoso conselheiro pode corrigir o que está errado na nossa vida, se você permitir-se ser disciplinado por Ele. Se você se permitir ser aconselhado por Ele, orientado por Ele, certamente as suas veredas serão aplanadas e o seu futuro será pavimentado segundo a vontade dEle e não segundo os seus planos pessoais. Os planos pessoais do ser humano podem dar em nada. O que são os planos? Sem a orientação de Deus, não são absolutamente nada. A minha pergunta para você é: você precisa de um conselheiro? Ou você acha que você pode dar conta da sua vida sozinho? Jesus é o grande conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Em segundo lugar, Isaías diz que Ele é o Deus forte. Deus é uma palavra de muitos significados na história e nas culturas. Por isso os hebreus
tinham por costume colocar adjetivos ao nome de Deus, qualificarem o nome de Deus, para que pudessem distingui-lo dos deuses pagãos. Então, Deus é chamado na Bíblia de o Deus que cura, o Deus provedor, o Deus da paz, o Deus de toda justiça, o Deus conosco, o Deus temível. E aqui neste texto, Jesus recebe uma atribuição quase que redundante. Ele é chamado de El Gibor, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que é poderoso, e por ser poderoso, Ele prevalece. Ele é o grande Deus, o Deus forte. É Jesus. Preste atenção nisso. É importante destacar que naquela época, como nos nossos dias, a vida tem sido uma grande batalha. A vida tem sido uma grande batalha. E você certamente já percebeu isso. Aqueles que acham que vão vir para esta vida, encontrá-la pronta, e desfrutar do conforto, e desfrutar das alegrias, está completamente iludido. A nossa geração está sendo marcada com um alerta disparado no mundo inteiro, em todas as nações, um alerta de saúde. Algo grave está acontecendo. Nunca na história humana ouvimos tantos episódios de suicídio como nos nossos dias. As pessoas não têm prazer em viver, elas estão desesperadas, elas não querem enfrentar a vida. Ontem eu fui ao aniversário de 80 anos, culto de aniversário de 80 anos da mãe de Círio Alberto. E foi muito interessante, porque ela teve 11 filhos. É raro você encontrar uma mulher que quer ter 11 filhos hoje. Então ela teve 11 filhos, e todos estavam ali. Fizeram um vídeo muito bonito, com a gravação do testemunho dos filhos, cada um deles dizendo a importância da mãe, e quase todos eles destacaram a grande importância das surras que eles levaram. Quase todos. Olha, mamãe, a senhora bateu demais, bateu pesado, mas como foi bom. O único que não falou que apanhou foi o Círio. Aí eu entendi. Mas eu estava ali pensando, dizendo, era uma geração diferente, não tinha trauma, parece que a gente sofria mais, enfrentávamos mais lutas, enfrentávamos privações, a vida não veio prontinha para nós, a gente teve que se virar, tinha que começar cedo, errava muito e apanhava muito, mas parece que aquilo foi fortalecendo a gente, aquilo não nos desmontou, aquilo foi nos fortalecendo, aquilo foi nos preenchendo por dentro. Eu olho para a geração de hoje, eu vejo uma geração que não sabe lutar, eu vejo uma geração que quer tudo pronto, e quando encontra tudo pronto, entra em depressão, parece que não tem sentido, parece que não tem para onde ir. O que é que está acontecendo? Essas pessoas não estão preparadas para essa batalha, não estão percebendo que a vida é uma vida de lutas, e que nós não vamos encontrar conforto apenas. Isso seria uma grande ilusão. Sobreviver é um desafio, vencer as imposições da vida, sustentar uma família, manter uma família unida, principalmente no jantar de Natal. Você já viu quanta confusão dá jantar de Natal? Tudo por causa da maionese. Tudo por causa das uvas passas que colocaram lá. É uma confusão tremenda, porque ia ser na casa do mais velho, agora vai ser na casa do mais novo, e o mais velho diz, por quê? Porque acha que a casa do mais novo é melhor, e aí começa a confusão, e vai aquele negócio, e uma guerra, e agora começam a brigar, e brigam pela internet, não é? E brigam, e os pais fazem, oh meu Deus, onde é que a gente pecou tanto assim? É só na minha casa que acontece isso? Não. São confusões, mas isso é o mínimo. O pior são os dramas que acontecem, e às vezes você vê irmão contra irmão, que não conversam há anos, e os pais sofrem muito. Meu Deus, onde foi que eu errei na criação desses filhos, que eu não consigo mantê-los unidos? Parece que a maldade está dentro de casa, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mais do que isso, olhamos ao redor e temos que enfrentar a maldade implícita na sociedade. As pessoas estão cada vez mais violentas, parece que é um perigo constante.
As pessoas estão irônicas, estão debochadas, estão indiferentes. Nós temos que enfrentá-las. Temos que enfrentar as doenças que surgem, temos que enfrentar os crimes, os acidentes, as catástrofes. É verdade que se nós formos nos comparar, por exemplo, com a população do Iêmen, nós vamos dizer que somos muito felizes, porque está acontecendo algo terrível naquele país. Nós não estamos enfrentando a fome e as epidemias e a dor e o descaso da morte, como as crianças no Iêmen estão enfrentando. Aquele genocídio estúpido, o infanticídio desmedido que está sendo insignificante aos olhos da maioria, incluindo a imprensa. O mundo está terrível. O mundo está em guerra, guerra política, guerra social. A discriminação social, o racismo, aumentam o tempo todo, junto com o conhecimento, junto com a tecnologia. Parece que quanto mais inteligente o homem se torna, mais insensato ele se transforma também. O descaso, a segregação social, a avareza, a rivalidade, guerra instaurada por todos os lados. Como corrigir essa humanidade? Como falar de Natal, de paz e amor num cenário de guerra e de ameaças? Não, mas a nossa esperança está nos novos líderes políticos que assumiram o governo do Brasil. Eles sim vão colocar o país em ordem e agora a corrupção vai acabar. Vai nada. Vai nada. A gente luta por isso, mas não é assim. Então de onde virá alguém que vai conseguir colocar as coisas em ordem e instaurar um clima de ordem e paz? E as Escrituras narram, preste atenção nisso, nas suas profecias para os últimos tempos, que Satanás, enfurecido, toma o trono da humanidade, ainda que temporariamente, preparando o caminho para o seu profeta, que é o anticristo. E a Bíblia diz que ele irá estabelecer uma paz temporária, momentânea, sobre a face da terra. Mas a paz planejada por ele é fictícia, é indício de destruição final. E sobre ela Jesus disse: quando disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores vêm àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Não é dessa paz que nós estamos falando. A paz verdadeira não virá debaixo dessa tendência de seres humanos egoístas, que fazem com que a humanidade piore cada vez mais. A insanidade do conhecimento, o orgulho, a prepotência, a avareza, a cobiça pelas reservas naturais, a cobiça pelas melhores rotas comerciais, a disputa do espaço aéreo, a disputa por terras, ilhas estratégicas, as guerras, as vantagens políticas, tudo isso vai continuar. Tudo isso vai piorar e você deve perguntar: como é que eu vou sobreviver? Como é que minha família vai sobreviver? Como serão os próximos fins de ano para nós? Como serão os próximos natais para nós? A minha geração, há alguma esperança para nós? Hoje eu posso dizer para você, debaixo do testemunho da verdade de Deus, há esperança sim, desde que você se agasalhe debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Senhor, que é o nosso Deus forte. É Ele que nos cobre, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos fortalece. Nele nós vamos sobreviver, debaixo da sua provisão, debaixo da sua graça. Jesus disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então o poder está sobre Jesus, por isso Ele é chamado de o Deus Todo-Poderoso. Ele não está brincando, Ele está falando algo sério, e Ele pode sim nos levantar, Ele pode nos sustentar, não importa o que é que este mundo vai virar, o Senhor é o nosso Deus poderoso. Terceiro lugar, Isaías o chama de Pai da eternidade. E a eternidade é um assunto muito importante sobre o qual temos que refletir. A eternidade não é uma utopia, a eternidade não é uma terapia para idosos. Talvez ela seja um assunto difícil de se conceber e de se formatar dentro da nossa mente humana, limitada nesse eixo vida-morte.
É difícil compreender o incompreensível, é difícil imaginar aquilo que é inimaginável, é difícil tanger o intocável, é difícil tentar finalizar aquilo que é infinito. Para nós é impossível. Só quem pode falar sobre a eternidade é o Deus que é eterno, o Deus que não teve começo, o Deus que jamais terá o fim. Mas quando é que Deus nasceu? Deus não nasceu. Quando é que Deus começou a existir? Estas perguntas não cabem ao Pai da eternidade. Ele sempre existiu, Ele sempre existirá. Isso é algo que nós não podemos entender. Mas sabe o que é interessante? É pensar que nós não somos infinitos, nós não somos eternos, nós nascemos num determinado momento, nós somos criados por Deus, mas nós somos convidados por Deus a dar um passo a mais e a poder experimentar desta que é uma atribuição dele apenas. A eternidade é muito mais do que um estado de alma. A eternidade também está ligada a um lugar especial e especialmente preparado por Deus para aqueles que compreenderem e aceitarem o seu amor. Porquanto Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há o quê? Muitas moradas, e se assim não fosse, eu teria dito a vocês, porque vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei outra vez, e o levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. É um convite do Senhor, para que nós adentremos a sua eternidade. Sabe, às vezes as pessoas passam despercebidas para um aspecto muito interessante na Bíblia. Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11: tudo Deus fez formoso ao seu tempo, e Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sabe o que Salomão estava dizendo? Nós não conseguimos entender o conceito de eternidade, mas Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. O que isso significa? Significa que é um forte, impactante testemunho da verdade dentro de cada ser humano. Do mais crédulo ao mais cético. Do cristão mais radical ao agnóstico mais incrédulo que você pode encontrar. Todos eles têm um testemunho da graça dentro do seu coração. Mesmo que uma pessoa não seja evangelizada, pelo menos nos moldes que nós costumamos entender a evangelização, há dentro dela um forte testemunho da verdade de Deus, um forte testemunho sobre a eternidade, sobre a continuidade de todas as coisas depois da morte. Não há como invalidar isso, não há como erradicar, espremer para fora de nós. Simplesmente, qualquer pessoa que está me ouvindo, ou aqui, ou pela internet, onde quer que seja, qualquer pessoa saberá dentro da sua consciência que esta palavra que Isaías traz para nós é de fato verdadeira e que ela exige de nós uma resposta, uma atitude da parte de cada um. Então você pode optar por fazer tudo de errado, mas dentro do seu coração haverá sempre uma consciência daquilo que é certo, e é uma ação do Espírito Santo sobre a vida de qualquer pessoa. Você tem ouvido a voz do Espírito? Ou você tem insistido que você é capaz de levar sua vida sozinho? Esta consciência da eternidade que Deus plantou no nosso coração é administrada pelo Espírito Santo de Deus, e ela nos aponta, ela nos sinaliza a eternidade celestial. Isso é a base do Evangelho. Qual é o texto que os cristãos mais conhecem? É o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que a nossa esperança não devem ser as conquistas terrenas. Sim, você pode ter conquistas neste mundo, você pode ter coisas que você acumula e vai atrás e luta por elas, mas eu posso dizer para você que a pessoa que sente mais tranquilidade no seu coração, a pessoa que tem mais paz no seu coração, é aquela que sabe que no instante em que ela partir deste mundo, ela estará para sempre na eternidade celestial, com o Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por último, Jesus é chamado de o príncipe da paz.
Olha ao redor de você. Vamos olhar ao redor. Olha que mundo conturbado nós temos em volta de nós. O mundo em guerras. Por que o mundo está em guerra? Porque as pessoas estão em guerra dentro delas. E quando uma pessoa está em guerra dentro do seu coração, ela leva a guerra para qualquer ambiente. Você já percebeu isso? Quando você está em guerra dentro de você, quando você está perturbado dentro de você, você potencializa o conflito exterior. As pessoas estão perturbadas, as pessoas estão inquietas, ansiosas, entrando em desespero, não há esperança de que amanhã vai ser diferente. E esse estado de conturbação parece roubar a paz de todos, e faz com que as pessoas se sintam inseguras, e elas sejam vitimadas por uma impressão de que uma grande bomba vai explodir a qualquer momento, e vai explodir mesmo. Então as pessoas reclamam, dizendo: eu estou assim porque o ambiente que eu vivo é um ambiente de guerra. Não, não é. Não, não é. Jesus deixa claro com sua vida, com tantas experiências que os discípulos passaram por ele, que não importa o tamanho das ondas do mar, se você estiver com o príncipe da paz, o seu coração estará seguro. Você terá tranquilidade na sua alma. A grande questão não é que as pessoas estão perturbadas perto de nós. A grande questão é se nós estamos em paz, se nós estamos vivendo em comunhão com o príncipe da paz. A grande questão é se nós estamos tranquilos na nossa alma. As pessoas que não estão em paz dentro de si não conseguem descansar. Elas estão o tempo todo agitadas, elas estão ansiosas, e então onde elas vão, elas transmitem um sentimento de inquietação que afeta quem está em volta, potencializando conflitos, produzindo um ambiente de perturbação. Eu não quero ser um pessimista. As pessoas dizem: 2019 vai ser um ano de paz, e eu oro pedindo a Deus: Senhor, traz paz no ano de 2019. Quem quer paz aqui em 2019? Todos nós queremos paz. Parece que a Bíblia sinaliza que paz não é a ausência das guerras, das lutas, das dificuldades. Paz é um estado interior. Parece que esse mundo que nós estamos vivendo aqui jamais poderá compreender ou ter paz, se primeiro não compreender, não entender qual o papel de Cristo na humanidade. Se não houver no Brasil inteiro uma forte convicção do que é pecado, se não houver arrependimento, se não houver um retorno a Cristo, não haverá paz. E quando disserem a paz e segurança, duvide, porque a bomba vai explodir. Mas isso é muito diferente do que Jesus diz. João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Creiam em Deus, creiam em Deus. Eu vou preparar lugar para vocês. Fiquem em paz, fiquem com o coração de vocês em paz. Eu não conheço sua história, não conheço sua vida. Alguns aqui são meus amigos mais próximos, mais chegados. Somos todos uma mesma família, mas temos um grupo muito grande aqui, nem sempre conseguimos conhecer a história de todos. Mas eu quero dizer hoje para você que a profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus, se cumpriu na vinda de Jesus a este mundo. E nós celebramos o Natal, a vinda de Deus à terra. O Deus que encarnou. E Ele veio como um menino muito simples, que cresceu. Mas Ele era grande em poder. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E Ele é o único que pode conduzir o nosso coração em perfeita paz. Nós vamos cantar um cântico que foi escrito por alguém. E esse cântico foi escrito num momento de grande conturbação. Foi escrito num momento em que um homem descobriu que havia perdido todas as suas filhas num naufrágio de navio. E angustiado, indo para o lugar do acidente, ele pega um guardanapo de papel e começa a escrever a letra desta música. Ela sofreu algumas modificações com o passar dos anos, é uma música muito antiga, mas ele diz: apesar disso, a minha alma está bem, a minha alma está bem, eu estou em paz com Jesus o meu Senhor.
Vamos cantar? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos levantar e vamos cantar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos cantar com grande alegria. Declare para a sua própria alma: você não é feliz porque as coisas estão dando certo. Você é feliz porque o Senhor Jesus está no seu coração. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, oh meu Salvador, foi pago de um modo carnal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E o futuro? A deu anseio do meu Salvador. Ele virá. Em breve virá me levar Pai eterno. ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.
Você não está sozinho neste mundo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre as suas mãos, o seu reino não terá fim, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É tudo que nós precisamos, irmãos. Não precisamos de mais nada na nossa vida. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Nós não precisamos de um monte de dinheiro. Nós não precisamos de um país maravilhoso. Nós não precisamos de estruturas e de tecnologia. Essas coisas não vão nos conduzir pela experiência para a qual nós fomos trazidos a este mundo. Deus conhece você. Deus conhece suas lutas, Deus conhece seu coração. O Senhor Jesus quer te aconselhar, Ele quer te fortalecer, porque Ele é o Deus forte. Ele quer colocar a eternidade no seu coração, Ele quer encher o seu coração de paz. Não saia deste lugar hoje, não saia daqui sem render a sua vida completamente nas mãos de Jesus Cristo, o Messias vindo da parte de Deus. Nós vamos estar aqui à frente, os pastores vão estar aqui à frente, alguns líderes nossos vão estar aqui à frente. E quando encerrarmos este culto, nós queremos orar por você. Nós queremos consagrar sua vida nas mãos de Deus. Se você está me ouvindo, você está presente aqui hoje, no final deste culto, vem aqui à frente, una-se a um dos pastores que vai estar aqui. Eles já estão vindo para cá. Cadê os pastores? Eles estão vindo para cá. No final desse culto você vai vir próximo de um deles e diz: ore por mim, por favor. Ore por mim, eu não quero ser autônomo, eu não quero viver por mim mesmo, eu quero me render a Jesus. O governo está nas mãos dele, eu preciso dele. Eu não quero governar minha própria vida, eu quero que ele me governe. Coloque seu coração nas mãos do Senhor nesta noite. Não saia deste lugar sem assumir um compromisso com Jesus. E você que já conhece a graça de Deus, e você que conhece o Evangelho de Jesus, renove a sua fé na presença dEle hoje. Eu sei que nós temos muitos problemas, eu sei que você tem problemas que talvez você imagine que ninguém aqui está habilitado a compreender, porque são problemas que trazem profunda dor no seu coração. Mas Jesus sabe quem você é, e Ele está cuidando de você. Creia nele, renda-se a Ele, renove a sua fé diante dEle. Ele vai continuar cuidando da sua vida até o fim. Ele vai cumprir todas as promessas dEle. E no instante em que você deixar este mundo, você estará para sempre na presença dEle. Isso é uma grande promessa, é uma grande esperança no nosso coração. Renda-se ao Senhor nesse momento. Vamos abaixar essas cabeças, vamos falar com o Senhor. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Diga ao Senhor. Diga como é bom ler essas palavras e vê-las saltarem diante dos nossos olhos. Como é bom que o Espírito Santo de Deus está falando a cada coração. Como é bom que o Senhor plantou a eternidade ao coração de cada pessoa. E se você está me ouvindo pela internet, você não está aqui neste culto, mas você está me ouvindo pela internet, o Senhor está vendo você aí também. Na sala da sua casa, no seu quarto, Ele te conhece. Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas angústias. E você não está sozinho. Ele está perto de você. Renda-se ao Senhor, entregue o seu coração nas mãos dEle. Diga a Ele: Senhor, é o Senhor que é a minha paz. Eu não posso ser feliz, não é um casamento, não é uma família, não são bens, não é a construção de uma profissão, não são as qualificações terrenas que vão preencher a nossa alma é preenchida pela presença de Jesus Cristo. Por isso nós, pais, ensinamos os nossos filhos a temerem a Deus, a amarem a Cristo, porque os nossos filhos podem ser grandes profissionais, mas se eles não temerem ao Senhor, a vida deles não terá sentido, e nós sabemos disso. Por isso nós nos alegramos. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor é a minha alegria. Diga ao Senhor: o Senhor é a minha paz. Diga ao Senhor: eu sou feliz na presença do Senhor. Não interessa se Satanás quer me assaltar, não interessa se o maligno quer me derrotar, eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Diga isso ao Senhor nesta noite. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque todas as vezes que nós temos estado aqui neste ano, o Senhor tem renovado a nossa fé e o nosso coração, Senhor. E é a Tua palavra que faz isso, porque o Senhor nos penetra por dentro e o Senhor sabe quais são as nossas necessidades e a ânsia que nós temos de respostas. E é incrível, Senhor, como o Senhor tem trazido resposta ao nosso coração. Nós te louvamos por esta noite de Natal, Senhor. Nós te louvamos por cada família que aqui está, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o teu povo seja revestido com a tua paz, porquanto tu és o príncipe da paz. Nós pedimos ao Senhor que o teu povo se humilhe diante do Senhor e aprenda a buscar conselho na presença do Senhor. Senhor, que nós não venhamos a temer o mal que nos rodeia, porque o Deus forte está sobre nós. A tua mão está sobre o teu povo, Senhor. E dá-nos, Senhor, a alegria e a esperança de saber que quando tudo isso aqui passar, quando os nossos dias se findarem, quando este teste que é a vida acabar, nós seremos aprovados pelo mérito de Cristo e estaremos para sempre desfrutando da eternidade celestial ao lado do Senhor, Pai. Abençoa todas as famílias que estão aqui nesta noite, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, pelos vídeos, pela internet. Guarda estas famílias debaixo da tua paz. Testifica a tua verdade e a tua palavra em cada coração, Senhor. Reveste-nos da paz bendita que o Senhor prometeu que daria a cada um de nós. E que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a consolação, a paz do Espírito Santo de Deus, seja com todos, com todas as famílias, com todas as famílias aqui presentes nesta noite, para a glória e honra do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família. Celebre neste Natal, reúna seus familiares ou una-se com amigos e irmãos e vamos celebrar Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe, vamos em paz, irmãos, em nome de Jesus.